Dia movimentado nas campanhas dos dois candidatos à frente nas pesquisas. O presidente Jair Bolsonaro saiu nesta quinta-feira da região sul, veio até São Paulo e volta para Brasília. O líder das pesquisas, o ex-presidente Lula, do PT, seguiu viagem pela região norte, foi até Belém. Nossos repórteres acompanham essas agendas e daqui a pouco eles participam ao vivo do CNN Prime Time. Mas nós estamos à espera dos números do Datafolha que virão, como eu vou repetir esse número aqui, às 8h55 da noite. E aí a gente tem, esquentando essa apuração, esquentando esse olhar nas pesquisas, nos gráficos, uma nova visão da pesquisa Genial Quest que foi publicada ontem. Você lembra? No primeiro turno, pesquisa estimulada, Lula 44, Bolsonaro 32. Mas Yuri Pita, nosso analista de política, preparou recortes sobre a intenção de voto dos eleitores de acordo com a avaliação feita sobre o governo Bolsonaro. E aí a gente sabe, Yuri, como está difícil para o governo melhorar a sua taxa de avaliação e, consequentemente, conseguir votos. Boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você. Renato Meirelles também está aqui com a gente, vai me ajudar nessa aqui. A gente ontem falou da avaliação do governo, do quanto isso tem melhorado. E aí a gente foi lá nos dados, a gente usou os dados do IPESP ontem. Agora a gente vai usar os dados da Genial Quest para mostrar justamente essa correlação, né, Renato? Do quanto é forte isso e como se distribuem esses votos. Quem considera o governo ótimo, bom, obviamente vota em Bolsonaro, mas tem algumas surpresas. E quem considera ruim, péssimo, será que alguém vota no governo ou está tudo com Lula? É o que a gente vai mostrar no nosso telão aqui há 30 dias e há 13 horas das eleições do primeiro turno. Aqui é o gráfico que a Quest distribuiu ontem. Quando a gente pega a avaliação positiva, quem considera o governo ótimo e bom, Jair Bolsonaro consegue mais de 80% e tem conseguido isso nas suas intenções de voto. Ou seja, de cada 5 pessoas que dizem que o governo é ótimo ou bom, 4 dizem que vão votar no presidente Jair Bolsonaro, querem manter esse ótimo ou bom na reeleição. A surpresa é que tem tido uma constância num patamar do segundo colocado nisso, que é o ex-presidente Lula. Mesmo entre quem considera o governo ótimo ou bom, há votos para o ex-presidente Lula, quase nessa faixa de 1 em cada 10. A gente está falando de 8%, e o resto ali acaba se distribuindo entre indecisos e outros candidatos. Eu vou pular aqui para o negativo, que é para o outro extremo. Quem considera o governo ruim ou péssimo? 75% na última Quest, isso tem se mantido constante. Ou seja, 3 em cada 4 pessoas que consideram o governo ruim ou péssimo vota no ex-presidente Lula. O problema para Bolsonaro, ele não consegue puxar quase nada de voto. Está tudo na faixa de 1% nesse segmento. Até surpreendente quem acha o governo negativo mas ainda pretende votar nesse governo. Surpreende um pouco. Resquício, pode até ser um pouco, né, Renato? Às vezes tem incompreensão da pergunta. A gente, às vezes, dá muito como certo que todos os entrevistados das pesquisas entendem e, às vezes, tem um pouco de dificuldade, né, Renato? Entra um pouquinho aqui para Imagina, tem uma questão chave, né? Primeiro, vamos entender aqueles 8% lá de quem avalia o governo positivo e vota no Lula, Márcio e Yuri. Nós estamos falando de uma parcela, em geral, mais pobre, que passou a avaliar positivamente o governo, aquilo vem no histórico desde maio, mas que na prática ainda mantém uma gratidão ao governo Lula, mesmo avaliando positivamente. Então, está comparando. Está comparando, não, ele até acha positivo hoje, mas como o governo Lula foi um momento de grandes transformações históricas na vida das pessoas, independente se foi pela conjuntura internacional ou não, um monte de gente passou a ter aparelhos de televisão, a viajar de avião e ter uma memória afetiva relacionado ao governo Lula, independente da responsabilidade ou não de ter melhorado de vida, para não entrar num juízo de valor aqui. E aqui tem um pessoal que avalia de forma negativa, que é muito pequeno, é residual, mas que está contido e no regular talvez isso seja o melhor. Eu deixei para o final, que é o campo a ser disputado. Né? Que esse é o campo a ser disputado, mas em que entra tanto o antipetismo quanto o antibolsonarismo. Então, quando a gente olha, Yuri, no regular, por que o Lula, entre quem avalia de forma regular o governo, lidera um pouco mais? É mais um dos indicativos de que, junto com a rejeição, é mais um indicativo que hoje o antibolsonarismo é um pouco maior do que o antipetismo. Quer dizer, só para explicar melhor esse gráfico, então, essa grande mancha no meio aí são as pessoas que consideram o governo regular. Exato, aqui.
E aí a gente está falando de mais ou menos 20% a 25% do eleitorado. Então é um grupo um pouco mais reduzido. O grupo dos que consideram o governo bom ou ótimo, ele está maior do que o regular, ele está acima dos 30%, 35%, dependendo da pesquisa. Só que a avaliação ruim e péssima continua sendo o maior grupo. Então, mesmo tendo 75% desse grupo, isso aqui vale mais do que os 80% daquele grupo, porque esse grupo é maior. E a questão do regular, que é o voto que é disputado em toda a eleição. E esse é um empecilho, apesar de a gente estar falando de uma semana de boas notícias para o governo, principalmente na área econômica, a questão é que ainda tem uma avaliação negativa muito grande e em outras eleições, principalmente pegando eleições de candidatos à reeleição, presidentes candidatos à reeleição, tirando, por exemplo, o momento do ex-presidente Lula em 2006, que tinha um predomínio de avaliação boa, mesmo no caso de Fernando Henrique, tinha bastante gente com ótimo e bom, não tinha tanto, na verdade não tinha tanto ótimo e bom, mas tinha muita gente no regular e aí acabava indo já direto para a reeleição, por isso que ele acabou ganhando a reeleição. O problema para Bolsonaro é que continua tendo mais gente que avalia o governo negativamente do que positivamente ou mesmo regular. Se ele conseguir tirar mais gente aqui do negativo, provavelmente quem responde que o governo é ruim, para o regular, aí ele pode ter uma chance de reequilibrar ainda mais o jogo. Lembrando, a trajetória de avaliação do governo está numa ascendente. O governo tem conseguido recuperar a sua imagem. A gente mostrou ontem que o saldo está em 10, 11 pontos ali na pesquisa do IPESP. Também na Quest deu uma reduzida, mas ainda é um volume bastante grande.